fato de a gente ter conseguido reunir hoje, não só o pessoal da área da academia, pessoas também vinculadas aos campos, né, de agências de fomento, como é o BNDES, mas também empresários, e toda essa gama de diversidade de percepções e acúmulo que esteve hoje aqui presente, gerou uma discussão riquíssima, tanto do ponto de vista de percepção sobre o momento, mas também avaliação crítica sobre os processos e de nos dar insumos fundamentais para a atuação da Fiocruz do ponto de vista institucional, tanto na sua política interna, quanto também como um ator importante na intervenção junto às políticas governamentais. Uma das atividades da Iniciativa Brasil Saúde Amanhã é tratar algumas dimensões do complexo médico-industrial da saúde. Uma delas é a assistência farmacêutica e a indústria de medicamentos do Brasil. E dentro dessa indústria de medicamentos, nós temos um componente muito especial, que são os medicamentos biológicos, mas tecnicamente a rota biotecnológica para a produção de medicamentos. Esses projetos nessa área são de maturação, eles requerem para a sua maturação um prazo longo. Então, o fato de colocá-la na agenda já significa termos a obrigação de pensarmos no prazo médio. Esse olhar é muito importante, porque a política industrial ela exige resiliência, exige prazo, os resultados não são de curto prazo. Se a gente quiser ter mudanças de fato estruturais na matriz produtiva brasileira, de inovação, esses investimentos demandam tempo e demandam que eles sejam perenes. Então, ter uma perspectiva de médio e longo prazo, como o projeto Saúde Amanhã busca trazer, especificamente para a saúde, ele é fundamental para orientar a discussão, orientar as decisões. Você tem, digamos, um contexto global de organização dessa cadeia biofarmacêutica que interfere e afeta e tem reflexos no Brasil, e nacionalmente você tem condições, desafios e oportunidades associados a você, digamos, desenvolver e produzir biofármacos. Você tem uma base produtiva aqui que está avançando em termos de mudança estrutural e incorporando um grau maior de esforço inovativo. Você tem avanços no marco regulatório, que foram importantes, mas você ainda tem gargalos. Você tem avanços em termos de política pública, principalmente uma política sistêmica, que conseguiu nas últimas 2 décadas estruturar o setor farmacêutico, e tem avanços na questão do financiamento. Pela experiência que nós, enquanto agência de fomento, temos na visão integração empresa e ICTs, a gente entende que a gente consegue complementar esse quebra-cabeça, junto sempre com o BNDES, junto com os ICTs, junto com o Ministério da Saúde na definição estratégica. Então, a gente tem vários pilares, junto com a Anvisa na questão regulatória, você tem a questão regulatória que é muito latente, você tem uma questão estratégica do ponto de vista de PDPs, que a gente entende que é extremamente importante do ponto de vista de viabilidade econômica de qualquer agente privado que venha ter interesse em investir nesse desafio. E você tem a questão do financiamento, entre o BNDES e o FONEP. A política de desenvolvimento produtivo, que de uma certa maneira no Brasil foi a ferramenta de política pública que vem alavancando o desenvolvimento de biosimilares, ela é decorrência da intersecção de 2 coisas importantíssimas. Por um lado, do lado da saúde, a necessidade de ampliação do acesso dos cidadãos e cidadãs a produtos industriais de saúde. E, por outro lado, o desenvolvimento industrial da produção local desses produtos industriais. Mais da metade de nossos recursos, tanto de infraestrutura quanto intelectuais e de materiais, são voltados para projetos de inovação e não para projetos de desenvolvimento. Temos 4 parcerias aprovadas pelo Ministério da Saúde, parceria de desenvolvimento produtivo,
das quais apenas uma em curso por nossa própria decisão. Eu cito isso como exemplo de quanto é difícil você levar à frente projetos de desenvolvimento tecnológico, de inovação, com parceiros privados, que têm uma certa aversão ao risco. Então nós decidimos que todos os nossos projetos que eram de PDPs seriam tocados exclusivamente por nós. Mais à frente, quando a gente eliminar o risco desses projetos e atingir a fase de prototipagem ou algo dessa natureza, a gente chama de novos parceiros produtivos para então firmarmos em outras bases, evidente, parcerias, para que o produto possa chegar ao SUS. Fiocruz sempre foi protagonista, né, nessa área de pensar políticas de saúde mais de longo prazo. E tem uma vertente, eu acho que é mais recente nisso, que é extremamente positiva, que é o fato de você colocar a iniciativa privada para discutir aquilo que é de interesse de saúde pública ou que poderá vir a ser temas de interesse de saúde pública no futuro. Porque no nosso entendimento, à medida que você aproxima essas duas partes, você pode aproximar uma área que, por definição, por vocação, deveria gerar políticas, deveria gerar, digamos, a filosofia, né, o coração da política, com aquela parte que tem a capacidade e a vocação para transformar esses pensamentos, essas políticas em realidade. Nós temos que nos antecipar ao que vem por aí. A Fiocruz tem que estar preparada e, como maior instituição de ciência, tecnologia e saúde na América Latina, uma das maiores do mundo, nós realmente temos que estar à frente do que está sendo feito, acompanhando tudo e lembrando que desde o início da Fundação Oswaldo Cruz, quando se trabalhou com doenças transmissíveis, mudou muito e hoje nós estamos trabalhando com saúde de uma maneira geral, nas fronteiras do conhecimento, em biotecnologia, em nanotecnologia, bioinformática, genômica, protômica, etc. E trabalhando também não apenas com produtos e com pesquisa em doenças transmissíveis, mas doenças crônicas não transmissíveis e trazendo a nossa contribuição para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então nós temos que estar pensando não apenas na capacidade de produzir esses biofármacos, mas qual o horizonte de problemas de saúde que teremos daqui a 20 anos, por conta do perfil, da mudança do perfil epidemiológico, por conta do envelhecimento populacional, das doenças prevalentes para as quais novas tecnologias são descobertas, de tal forma que possamos desenvolver plataformas tecnológicas que garantam o acesso daqui a 7 anos e a segurança sanitária dos brasileiros para a produção desse elenco de medicamentos. Então, um critério muito importante a ser tratado não é apenas a questão da incorporação de tecnologia, garantindo capacidade produtiva aqui no Brasil, para indústrias sediárias, indústrias nacionais produzirem esses, mas também criar a base tecnológica para novos avanços que são previsíveis por conta de um agravamento de determinadas condições pelo envelhecimento populacional ou para as quais o tratamento está sendo desenvolvido. Como todos os atores estavam aqui, você tem as empresas, você tem o FNEP, BNDES, os gestores da política, acaba sendo uma conversa muito rica porque você vai, inevitavelmente, para além do documento. Você vai para os desafios que se colocam à frente e tenta, digamos, pautar mais claramente, os caminhos possíveis aí para você fortalecer uma política que, ao mesmo tempo, ela incorpora a produção de biológicos na indústria farmacêutica nacional e atende a demanda em saúde, ou seja, você está articulando política industrial e de inovação com a política de saúde. Então, acho que essa foi o grande avanço e, de alguma maneira, a iniciativa Saúde Amanhã vai colocando sucessivos tijolos nessa construção de prospectiva, de pensar um pouco a política de saúde, a política industrial de inovação em saúde para frente. Discutir tecnologia, inovação e produção em saúde, ao mesmo tempo é discutir universalidade, integralidade e equidade. Sem haver uma base produtiva e de conhecimento concreta, os nossos objetivos constitucionais serão prejudicados. Nós precisamos ter a base material, a proposta política de ter um sistema solidário, cidadão, civilizado e universal se torne uma realidade no país.
Para que isso aconteça, há uma série de questões de política de longo prazo que precisam ser desenvolvidas no país. Vai desde o processo de capacitação, né, de uma base científica, tecnológica, estou falando de pessoas, mas também no marco regulatório, no marco legislativo, na capacidade de fortalecer o poder de compra do Estado, que é fundamental para o processo de inovação, e desenhar isso de uma maneira a perceber que a maturação desse processo não se dá a curto prazo. Elas têm que ser pensadas nisso que passou a ser para a Fiocruz e deveria ser também uma ótica em qualquer maneira de pensar o futuro de um país e como orientar as intervenções que está precisando fazer, que não se pode pensar num prazo de 4 anos, 5 anos, mas sim numa dimensão dos próximos 20 anos e está atualizando isso constantemente.